E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos estudando o capítulo 30 do livro Nosso Lar, cujo título é Herança e Eutanásia. No programa passado, nós continuamos a estudar o comportamento, e o discurso da Paulina, filha de um senhor que está abrigado nas câmaras de retificação, lá no pavilhão 5, que está totalmente desequilibrado, que está com ódio no coração, que está pensando em vingança. E ela está tentando conversar com ele, que é seu pai, apesar de toda a grosseria dele, do comportamento hostil que ele está tendo. Ela está tentando conversar com ele e está começando a explicar para ele as dificuldades que todos nós enfrentamos na família. No caso dele, realmente foi um caso sério. Ele estava doente e o filho de nome Edelberto, que ao que parece é um filho adotivo, envenenou-o, cometeu eutanásia, não é? Administrou um veneno para que ele morresse mais depressa. Então, ela está tentando mostrar para ele que na família existem dificuldades, sim, porque a família é uma escola, é a primeira escola, não é? Que Deus oferece ao ser humano para que ele possa adquirir novos hábitos, para que ele possa rever inimigos que ele não gostaria de estar perto, mas que ele precisa aprender a amar como irmão. Então, ela no programa passado, a gente conversou que a maioria dos lares da Terra, como ela diz, são cadinhos de purificação dos sentimentos, ou, são raros, templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Então, a gente vai aprendendo a amar 4, 5 como irmãos, para que um dia a gente consiga amar um número muito maior. A gente aprenda a amar a humanidade toda, que é o que Jesus faz, que é o que Dr. Bezerra de Menezes faz, porque a gente acha que Dr. Bezerra, será que a gente tem essa ilusão que Dr. Bezerra ama só os espíritas? Claro que não. Dr. Bezerra ama todos os brasileiros, não é? A humanidade. E já está com o sentimento, não é, de amor à humanidade inteira. Então, ele fez esse aprendizado, nós estamos a caminho. Para isso, a gente reencarna, desencarna, encarna, reencarna, a aprender a amar esse amor sublimado. É esse amor fraternal que Paulo, na sua carta aos Hebreus, ensinou que o que devia permanecer em nós era o amor fraterno, não é? Então, nós estamos no finalzinho do parágrafo 18. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Então, vamos lá. O Cadinho, você ia ler a página do Cadinho. Você quer... Ah, tá. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel vai
comentar sobre uma pergunta 260 do Livro dos Espíritos, ele vai dizer o quê? Muitas vezes na Terra, na posição de cultores da delinquência, conseguimos escapar das sentinelas da punição. Quer dizer, a gente comete erro, bobagem, que a lei humana não pega, mas a lei de Deus, né? Faltas não previstas na legislação terrestre, como certos atos de crueldade e muitos crimes de ingratidão. Eu fiquei impressionada com essa palavra ontem. Estava estudando. Falei, meu Deus, ingratidão aos olhos de Deus é crime. É um crime. É palavra, olha que palavra forte que o Emmanuel usa. Porque a gratidão é algo que a gente ainda não ama, mas a gente deve se esforçar, pelo menos, a ser grato a quem nos ajuda. Então ele diz que é um crime. Muros adentro de nossa vida particular quase sempre acarretam queda e perturbação, a enfermidade e a morte de criaturas que a divina bondade nos põe no caminho. E aí ele vai dizer nessa frase que a gente volta, por esses crimes, a gente volta a viver com quem magoamos. E aí ele coloca: reverenciamos desse modo, no lar humano, não apenas o templo do carinho em que se nos reabastecem as forças, no exercício do bem eterno, mas igualmente a rude escola da regeneração, em que retomamos o convívio de velhos adversários, que nós mesmos criamos, a ressurgirem na forma de aversões instintivas e desafetos ocultos, que nos constrangem cada hora a lição da renúncia e a mensagem do sacrifício. E ele vai finalizar dizendo que somente aquele que consegue entre quatro paredes da própria casa perdoar e ajudar, esse, na verdade, já consegue ser um servidor da obra de Deus. Então, isso tudo ela está tentando explicar para o pai. Pai, provavelmente o Edelberto é alguém que talvez o senhor tenha magoado, né? Isso trazendo para a nossa vida de relação, na nossa vida em família. Então, quem quiser ler essa página, Cadinho, livro Religião dos Espíritos, capítulo 8. Isso que a Tereza leu. A gente tem outra página aqui do livro, Livro da Esperança, em que o Emmanuel comenta trechos do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título da página é muito interessante: Instituto de Tratamento. Ele coloca a família, vai falar da família. Hospital. Um instituto, só faltou ele botar correcional, né? Instituto de tratamento. Então, se você está inserido no instituto de tratamento, é porque você não está bem, está se tratando. Somos doentes, né? Mas nós vamos ler alguns trechos da página. Ele diz assim: nos recessos do espírito, depois da morte, rebentam mágoas e júbilos, poemas de ventura e gritos de aflição, cânticos de louvor e pontilhados de fel, e brados de esperança que se calam de súbito no gelo do sofrimento, que é o caso aqui do pai da Paulina. E mais adiante ele diz: rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Dependendo, né? Dependendo da situação. Do comportamento. Longe das esferas superiores que ainda não merecemos e distanciados das regiões positivamente inferiores em que nossas modestas aquisições evolutivas encontraram início, concede-nos então a providência divina o refúgio do lar, entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, por instituto de tratamento, em que se nos efetive a necessária restauração. Então, nós está dizendo que nós estamos longe das esferas superiores, porque ainda não merecemos. E distanciado das inferiores em que nós, positivamente distanciados, né? Quer dizer, procurando, positivamente distanciados, procurando o caminho certo, em que nós encontramos as nossas modestas aquisições evolutivas no começo.
E aí, o que Deus faz na nossa condição? Ele nos coloca no refúgio de um lar por instituto de tratamento, para que nós nos restauremos. E ele continua. É assim que, reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros, para o resgate de velhas contas. É isso, essa é a realidade. É o que o Evangelho falou, que nós lemos no capítulo 4, item 18, que a reencarnação fortalece os laços de família. Ah, mas eu vou reencarnar com o inimigo, vai fortalecer? Vai, porque o objetivo nosso é o progresso. E o progresso real se dá no perdão. E não tem como perdoar alguém se você não conviver com ele. E aí continua. Nesse cadinho, ao cadinho de novo, nesse cadinho esfervilhante de responsabilidades e inquietações, afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimentos. Porque também Deus é amor, ele geralmente bota em torno de nós um afeto renovado para nos dar força, né? Aí ele finaliza assim, à vista disso no mundo, por mais atormentado que seja o ninho familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção. Conquanto crucificados em suplícios anônimos, que muita gente às vezes não vê isso, atados a postes de sacrifício, ou semi-asfixiados no pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar, esteja ele dependurado na crista de arranha-céus, ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor, para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. Que página bonita, meu Deus, serve para todos nós, gente, todos nós. Essa página era para a gente colar na geladeira. Ou no lugar que a gente, né, geralmente a geladeira é onde a gente abre mais. Na cozinha, onde for. Então, é aquilo, né? É muito bonito quando ele diz que é entregando-nos de berço em berço, porque é aquilo que nós lemos lá, no programa que foi anterior, que nós lemos sobre os mandamentos. No primeiro mandamento, em que Moisés coloca, no capítulo 20 do livro de Êxodo, eu sou um Deus zeloso, que pune a iniquidade dos filhos, dos pais nos filhos, na terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É isso que ele está dizendo aqui, que o Emmanuel está dizendo, né? Isso. Então, entregando de berço em berço ao carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. Então, é aquela mãe que vai cuidar de você, vai te dar mamar, né? O leitinho vai empedrar, vai doer. Quem é mãe sabe, né? O que eu estou dizendo, não sei, mas quem é mãe sabe. Mas muitas vezes é aquele que está ali botando a parte delicada do corpo para doer e tal, te fazendo sem dormir noites e noites seguidas. É aquele que você é um Edelberto aqui da vida com o pai da Paulina. É a sabedoria divina. Então, que nós saibamos aproveitar esse momento em família, seja ela qual for, como o Emmanuel diz, ou no arranha-céu, na tosca de zinco, porque é o tempo nosso. E a gente não sabe, não tem ideia de quando vai ter uma outra oportunidade. Mas que a gente vai ter. Porque a gente pode, muitas das vezes, ter errado muito no comportamento em família, mas a gente a gente sabe que ainda vamos renascer muitas e muitas vezes. E que esse estudo possa nos ajudar a começar a meditar nisso. Porque mesmo que a gente não consiga sempre perdoar, e conviver bem em família, mas pelo menos que a gente já tenha em mente o que é para fazer. Isso é um começo. Isso é esperança. Olha, eu não estou conseguindo ainda, mas eu sei que um dia eu vou ter que conseguir. Que a gente não adie muito isso, mas que a gente também
não perca a esperança. Se não conseguiu dessa vez, né, conviver harmoniosamente, se houve um problema muito sério, que a gente precisou se afastar, que a gente não perca a esperança, né? Vamos ter outra oportunidade, quantas Deus achar necessário ao nosso real aproveitamento, real burilamento, né? Que a gente não se desespere, porque às vezes a gente sabe que tem pessoas que ainda não conseguem, não é? Mais conviver em família, por conta de muitas dificuldades, mas que a gente não guarde o sentimento ruim dentro do peito, não é? Porque é realmente uma caminhada e todos nós vamos conseguir. Nós somos filhos de Deus e todos nós somos fadados ao amor, ao bem e à luz. E nós vamos conseguir. Uns vão mais rápido, uns mais devagar, mas o amor de Deus é um imã que nos atrai, não é? Então vamos continuar aqui. Só repetiu, professor, quer dizer, às vezes quer anotar, é Livro da Esperança, capítulo 8, Instituto de Tratamento. Isso. Família é um assunto que rende, né? Não tem jeito. Isso aí, toda vez que a gente, na obra de André Luiz, conversar sobre família, é bom porque a gente vai mudando os conceitos, não é? A gente vai mudando as nossas ideias, vai meditando um pouquinho mais. O parágrafo 19, a Paulina continua. Ouvindo-lhe... Não, o André Luiz é que está relatando o que ele está vendo. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Então a gente vê aqui, pela palavra meiga, que o André Luiz coloca, que não foi a teoria que ela está levando para ele que o emocionou, não. É o carinho que ela respondeu para ele, não é? A gente vê aqui que ela, em momento nenhum, apesar da agressividade dele, do pai, ela foi agressiva com ele. Então, o amor, a energia, o carinho que vai com as palavras que o tocou. Eu estava lendo ontem no livro Segue-me, capítulo 72, o título é Força. Eu não trouxe o livro, mas quem tiver interesse em ler, o Emmanuel colocando, não, o livro Segue-me é André Luiz, ou é o Emmanuel? É André Luiz, né? Segue-me. É o livro, Emmanuel? Peraí, eu acho que é Emmanuel, sim. Emmanuel coloca, o Emmanuel coloca que a maior força do universo é a força do amor, não tem o que derrube ela. Então, quando ela diz assim, ou quando ele coloca, ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Então, ele pode nem ter escutado direito o que ela falou, está falando da família, mas o amor dela, o carinho dela por ele é tanto que ele aí se comoveu. E aí nesse livro, no livro Segue-me, capítulo 72, o Emmanuel vai falar sobre essa força, sobre a força do amor, né? Eu lembrei, sabe de que também, Marco? Do encontro da Matilde com o Gregório, era esse? Não, eu ia falar, não. Pode falar. O encontro da Livro Libertação. Do livro Libertação, quando a Matilde se materializa para conversar com o filho espiritual dela, o Gregório, aquele chefe lá da colônia espiritual Cidade Estranha, que é uma colônia nas trevas, uma colônia desequilibrada, mas é uma colônia. Quando ela vai se materializa para conversar com ele no final do livro, ele fala para ela, apresente suas armas, porque ele é um espírito altamente violento e ele quer lutar com ela. Não é? Que ele quer encerrar com ele assim, espadas, né? As minhas armas são mais ou menos assim, eu não estou com ele aqui, mais ou menos assim. Ela responde, né? As minhas armas são o amor, são o amor e o carinho com que eu sempre te amei. Aí derruba, né? Aí ele caiu de joelho, porque é a força maior do universo. É essa força que o Emmanuel fala lá no livro Segue-me. E esse amor que está comovendo o pai dela, né? Está começando, né, a amaciar o pai da Paulina, porque a meiguice dela, o carinho, isso quebra,
Porque já dizia o profeta gentileza. Gentileza gera gentileza. E violência gera violência. É da lei. Não tem jeito, né? E a necessidade, porque a Tereza falou do encontro da Matilde com o Gregório, né? Muito bonito no livro Libertação. No finalzinho. No finalzinho. Mas também tem o livro Há 2000 anos, está me recordando, do encontro do senador Publio Lentulus com Jesus. Porque aqui, fazendo, claro, guardando as proporções, né, da filha da Paulina com o pai dela, né? Ela pede perdoar e ele agora, por que eu lembrei? Ela fala que ele chora convulsivamente agora, né? Ela diz aqui, né? Ouvindo-lhe a voz meiga. O doente se pôs a chorar convulsivamente. Já começa a ter uma melhora na situação momentânea dele. E o senador, quando encontra com Jesus, ele vai à procura de Jesus, porque a filha, que é a Flávia, no romance, há 2000 anos, ela está doente, parece que é hanseníase. E ela está doente e ele vai ao encontro dele. E eu não sei do livro, até hoje eu releio, eu não sei se ele está desdobrado, se ele adormeceu, se ele... Bom, não interessa, o interessa é que ele encontrou. E aí ele encontra Jesus e Jesus fala as verdades para eles. As riquezas do teu reino são bem miseráveis. Tem um diálogo forte. E aí Jesus emana aquela bondade, que é o que está acontecendo aqui, e ele cai de joelhos e chora. E chora. E ele era um orgulho em pessoa. Ele mesmo diz, é a história do Emmanuel quando ele era senador. Ele é um orgulho em pessoa. Então ele chora momentaneamente ali, ele cai de joelhos. Mas ele prefere o caminho da vaidade, do orgulho, né? Pelo menos até o final da encarnação, que depois ele fica cego e tal. Jesus começa a melhorar. Até o momento de glória. É um momento de glória. Como para todos nós, Jesus está falando para todos nós o tempo todo, o teu momento de glória é agora, vai ouvir. Mas a gente sempre escolhe a estrada que não... A estrada mais fácil, vamos dizer assim, mais prazerosa, que não é a certa. E só que o detalhe, né, Tereza, ele está chorando convulsivamente, pode até dar uma melhorada, mas se ele melhorar depois, a grande prova para ele mesmo, se ele melhorou, vai ser encarnar. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, e provavelmente junto do Edelberto. Provavelmente. E na pergunta 166 também. Como Kardec pergunta, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então, no plano espiritual, nós podemos evoluir sim no raciocínio sobre a vida, que é o que está acontecendo com o maior exemplo nosso aqui, com o André Luiz. Mas vai reencarnar. As situações vão vir. Quanto maior o aprendizado, quanto maior o aprendizado, as dificuldades vão aparecer, não é? E o tempo aqui atrapalha. Meu Deus, já está acabando. Nós vamos ler mais uma frase, porque agora vai ser um assunto também complicado para todos nós, pelo menos para a maioria de nós, que é o perdão, não é? Então, vamos só ler a frase para a gente terminar o programa. Perdoe, Edelberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. E com isso, com essa frase, muito bonita, que todos né? nós pensemos, né, que os nossos desafetos são o irmão necessitado de esclarecimento. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares, que Jesus e os bons espíritos possam continuar nos fortalecendo, porque sabemos que todos nós temos problemas familiares a resolver, que nós não desistamos e não guardemos mágoa nem ódio no coração. Muita paz a todos. Muito obrigado a todos pela atenção, pela paciência de nos ouvir e que os aprendizados trazidos pelos Espíritos possam servir para nós no dia a dia. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.